grandes é o Senhor, e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a você, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube o que tinha acontecido, encontrou-o e perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, na igreja primitiva, ao tempo da Quaresma, os 40 dias que antecedia a grande celebração da festa anual da Páscoa, era o tempo em que os catecúmenos faziam um grande retiro, para que na Páscoa eles pudessem receber o santo batismo. E eles há tanto se preparavam e ansiavam e desejavam receber o sacramento do batismo. E esse tempo quaresmal que nós estamos vivendo é exatamente isso também. É um tempo que nós estamos nos preparando para a Páscoa. Já não mais para sermos batizados, porque nós já somos batizados. Mas na Páscoa nós vamos renovar nossas promessas batismais. Nós vamos renovar a graça que um dia nos foi dado. E nós somos chamados a fazer essa preparação para essa renovação. E a liturgia da palavra, nesse tempo quaresmal, nos coloca exatamente nesse caminho, para que nós cristãos recordemos de quem somos, a dignidade que nós temos e a graça que nós recebemos. Semana passada, o Evangelho era da Samaritana e nós vemos a imagem da água. Aquela mulher que vai sedenta e encontra em Jesus a fonte da água viva. Hoje, nós vemos o cego de nascença, que vivia nas trevas. Mas aquele homem encontra em Jesus a luz, que ilumina a sua vida, o seu caminho, a sua existência.
E semana que vem nós vamos acompanhar o Evangelho de Lázaro, que estava morto, mas quando encontra com Jesus, ele recebe a vida de novo, ele volta da morte. Exatamente, queridos, as três imagens principais do sacramento do batismo: a água, pelo qual nós fomos batizados e purificados e lavados pelo poder de Cristo; a luz, que nós recebemos no dia do nosso batismo, a luz da fé, do sino pascal, do próprio Cristo, que vem iluminar toda a treva de pecado, nos lavando, nos iluminando com a sua presença santíssima. E no batismo também, nós, que éramos mortos pelo pecado, renascemos vivos pela graça de Deus. A vida de Cristo, a vida do Senhor habita em nós. Essa é a graça, meus queridos, que nós recebemos no nosso batismo. Essa é a graça que nós somos chamados a renovar. A certeza de que Deus me tocou, de que Deus me consagrou, de que a Santíssima Trindade habita em mim. A certeza de que eu pertenço ao Senhor com um sinal indelével. E que esse mesmo Senhor que me marcou, Ele me espera na eternidade, para que um dia eu possa viver eternamente a vida feliz que Ele deseja para mim, e para você, e para todo batizado. É essa graça que nós somos chamados a renovar hoje, nessa Eucaristia que nós estamos recebendo. Eu li o Evangelho mais breve da missa de hoje, é o Evangelho mais longo, que são muitos detalhes. E no Evangelho mais longo, quando os discípulos olham aquele homem cego de nascença e falam para Jesus: Jesus, quem que pecou para que ele fosse cego? Ele ou os pais dele? Quem que errou para que ele pudesse pagar? E Jesus, queridos, responde que não, ele não errou, nem os pais dele erraram. Isso que ele está vivendo serve para manifestar a glória de Deus. Essa pergunta dos discípulos, queridos, é a pergunta que muitas vezes nós nos fazemos quando acontece o mal, a maldade, a doença, a morte. Quem que errou? A culpa de quem? Quem que é o culpado pelo mal? E muitas vezes tem gente que coloca a culpa até em Deus pelo mal. Se Deus que criou, então Ele criou o mal também. E muitas vezes a pessoa deixa de acreditar em Deus por causa da existência do mal no mundo. Se Deus é bom, como é que o mal pode conviver neste mundo que Ele criou? Meus queridos, Deus é bom. E Deus criou esse mundo não perfeito, não acabado, em desenvolvimento. Nós vemos que o nosso mundo é um mundo sempre em desenvolvimento, não está pleno. E Deus criou o ser humano não pleno. Deus criou o ser humano para que ele vivesse no paraíso, para que ele administrasse todos os bens da natureza, da criação, boa, criada boa por Deus. Deus colocou o ser humano ao seu lado, mas como eu disse, Deus não criou o ser humano perfeito. Deus criou o ser humano em desenvolvimento. E o desenvolvimento do ser humano, meus queridos, ele necessariamente é livre para poder escolher. E foi exatamente a liberdade do ser humano que fez que o mal entrasse no mundo, que fez que a maldade e a morte. Deus não criou o homem para a morte, Deus criou o homem para a vida e viveu eternamente. Mas o homem, o ser humano, escolheu. Então, meus queridos, não vamos colocar a culpa do mal do mundo em Deus. Jesus diz que não podemos e não devemos encontrar culpados, mas o que nós temos a certeza é que Ele, olhando para aquele homem, disse: tu crês no Filho do Homem? E aquele homem vai responder: eu creio, Senhor. E agora, meus queridos, nós batizados somos chamados não a buscar encontrar culpados para os males que acontecem nesse ser humano, no mundo, ao nosso redor, na nossa vida. Nós batizados somos chamados a acreditar
a acreditar que Jesus, ao se encarnar, não veio resolver todos os problemas, todos os males desse mundo transitório, mas ele veio vencer. E Jesus venceu o mal aonde? Na cruz. Na pior maldade que alguém poderia sofrer. Mas a cruz, o maior mal do mundo, se tornou a maior fonte de bênção e de bem para nós. Porque foi pela cruz que ele nos salvou. Foi pela cruz, pela sua vitória do mal, pela sua entrega pelo amor, que ele pôde abrir para nós novamente as portas do reino dos céus, as portas do paraíso, que o ser humano livremente quis ficar fora. Meus queridos irmãos e irmãs, nós cristãos batizados, nós temos que buscar viver de acordo com a graça que nós recebemos. Nós não vamos ter respostas totais e não vamos acabar com o mal e vamos experimentá-lo na nossa vida, infelizmente. Mas nós temos a certeza de que conosco está aquele que é o único capaz de vencer o mal, a morte, o diabo, Jesus Cristo. E é essa graça que nós temos que pedir a Deus hoje. Ilumina a minha vida, Senhor, as minhas trevas, e renova no meu coração a alegria da certeza de que eu sou teu, de que eu te pertenço, de que eu sou consagrado. A alegria, meus queridos. Hoje nós estamos celebrando o quarto domingo da Quaresma. Esse é o domingo da alegria. E a alegria que brota, que precisa brotar no nosso coração, não é a presença ou a ausência de algo ou de alguma coisa. A alegria, meus queridos, que precisa brotar no nosso coração é a certeza de que nós somos de Deus. De que o Senhor é o pastor que me conduz. Que não me falta coisa alguma. Porque é interessante que o contrário da alegria não é o sofrimento, não é a dor. Não, isso não é o contrário da alegria. O contrário da alegria é a tristeza. E o que nos causa tristeza? O que nos causa tristeza, meus queridos, é exatamente quando nós não buscamos viver na nossa vida a graça que nós recebemos do nosso batizado. O que nos causa tristeza é a solidão. É a gente saber que nós temos um Pai que nunca nos abandona, que sempre está ao nosso lado. Mas nós, batizados, muitas vezes, não vivemos como filhos. Tratamos Deus como um patrão, alguém distante, não rezamos, não vivemos em comunhão com Ele, não recorremos a Ele todos os dias da nossa vida. Não é Deus que é um Pai distante de nós, somos nós, que muitas vezes somos filhos distantes dele. E muitas vezes esquecemos que nós temos esse Pai, ou vivemos indiferentes ao seu amor, à sua graça. O que nos causa tristeza, meus queridos, não é algo que está nos faltando. O que nos causa tristeza é o pecado que nós cometemos. Nós fomos batizados, nos tornamos filhos de Deus, fomos lavados pelo pecado, mas nós vamos muitas vezes na nossa vida vivendo uma vida de pecado, nos acostumando, nos entregando e não nos reconciliando com o Senhor. O pecado é o verdadeiro mal do mundo, é a verdadeira força que pode destruir a nossa vida, é o que rouba a nossa alegria. Traz alegria para o nosso coração, queridos. É a certeza interior de um Deus que não olha as aparências, como disse Samuel na primeira leitura, mas olha o coração. É a certeza de uma profunda comunhão com esse Pai que nos ama, porque a comunhão com Deus nos leva a viver a comunhão com os irmãos, e a separação com Deus nos leva a viver em separação com os irmãos, e é a causa da nossa tristeza. Causa tristeza no nosso coração, queridos, é que a gente foi batizado e pelo batismo pertencemos à igreja, e pelo batismo tivemos acessos e temos acesso
a todos os outros sacramentos, que são uma manifestação da graça, do poder, da salvação de Deus na nossa vida hoje, nesse mundo que nós vivemos e estamos. Nós podemos viver muitas vezes o sacramento, mas nós não vivemos o sacramento. Somos completamente diferentes à graça que Deus quer derramar no nosso coração. O que causa tristeza na nossa vida, queridos, não são os sofrimentos que nós vivemos e o mal que nós enfrentamos e que às vezes os outros cometem contra nós, mas é viver uma vida longe da fé, é viver uma vida longe da esperança, é viver uma vida longe do amor de Deus, virtudes que nós recebemos no nosso batismo. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos renovar a graça que um dia nós recebemos. A felicidade, a alegria, a verdadeira, não brota do prazer que vem de fora. Porque o prazer traz prazer, mas daqui a pouco acaba. A verdadeira alegria brota de Deus, do homem e da mulher que busca viver como filho e filha de Deus. É esse o caminho de salvação que o Senhor deseja para cada um de nós. É essa a graça que nós já temos, que nós já recebemos, para que a gente seja feliz de verdade, alegre de verdade. Basta com que nós busquemos viver. É isso que São Paulo disse na segunda leitura. Vivei como filhos da luz. Vocês foram resgatados das trevas pelo poder do amor de Jesus que foi derramado no nosso coração. Que o Senhor nos ajude a redescobrir esse dom e essa graça na nossa vida, para que essa caminhada quaresmal nos purifiquemos daquilo que falta viver de fato, como cristãos católicos batizados, não de nome, não de IBGE, mas na nossa vida, na nossa existência. Vamos nos entregar ao Senhor, vamos viver como filhos. Ele é um Pai que ainda que tenha chorado pela morte do seu Filho Jesus na cruz, como Ele chora pelas dores que nós enfrentamos, pelo mal que nós enfrentamos na nossa vida, nunca nos abandona. Ele trouxe o seu Filho de volta à vida. Jesus venceu e nós também iremos vencer, e um dia contemplaremos face a face as suas promessas para nós. Aí sim, na Jerusalém Celeste, aí sim, no mundo novo céu, na nova terra, aí sim, aonde o mal não mais vai reinar, não mais vai existir. É lá que o Senhor nos espera, é lá as suas promessas. Vamos viver com Ele aqui na terra, para que um dia nós possamos alcançar essa grande graça, esse grande dom, a Páscoa definitiva, nós, juntamente com Jesus Cristo. E Ele, que deu a luz ao cego hoje de nascença, possa iluminar qualquer treva da nossa vida. Que assim seja.